Estamos de volta com o nosso Debates e Opiniões. Vai ao ar todos os sábados pelo www.radiosantaisabel.com.br. Essa semana a gente teve a passagem aí da cantora Ivone Lara, também muito antiga, né? Não é da minha geração lá da década de 50, 60, e a gente sempre, também através da história, né, ouvia seu samba, sabia que era uma sambista, mas como não é da nossa geração, não há um incentivo cultural, como eu estava dizendo antes, da cultura brasileira, e muito menos do samba, né? O samba só é lembrado na época do carnaval, quando movimenta aí bilhões de reais por esse evento, né? Então, se não tem, no capitalismo assim, se não tem retorno imediato, as coisas da raça, da terra, né, também não são difundidas. Pois bem, a dona Ivone Lara, ela teve uma vida grandiosa, né? E quando a gente descobre isso mesmo após a sua morte, a gente fica contente, e aí que a gente tem que valorizar sempre a história das pessoas enquanto elas são vivas. Vamos ouvir aqui um áudio, né, do que é, né, de quem foi a dona Ivone Lara. Vamos ouvir. Olá, hoje eu vou te contar uma coisa que talvez você não sabia e você precisa reconhecer em mulheres negras que foram guerreiras no nosso país. Eu vim falar para você do outro lado da dona Ivone Lara. A dona Ivone Lara era formada em enfermagem e assistência social e trabalhou como profissional da saúde até 1977, quando se aposentou. Nesta foto, nós temos a dona Ivone Lara no meio de uma roda de médicos no Hospital Engenho de Dentro, onde exerceu as profissões de enfermeira e assistente social especializada em terapia ocupacional, sendo companheira do trabalho da famosa doutora Nise da Silveira. Mas o que muita gente não sabe é que um dos trabalhos mais importantes da dona Ivone Lara nunca foi falado. Era o trabalho de tentar achar o vínculo de pessoas que eram abandonadas em hospitais e manicômios no estado do Rio de Janeiro. A maioria de pessoas negras e pobres que acabavam entrando em hospitais e eram retiradas das ruas eram consideradas basicamente loucas e mandadas para manicômios no interior do estado do Rio de Janeiro. A dona Ivone Lara foi uma das grandes mulheres que lutaram contra esse tipo de approach nas pessoas negras e pobres, e principalmente aquelas que recebiam somente esse tipo de diagnósticos, de que eram loucas. Ela é uma das mulheres mais importantes na luta contra o sistema antimanicomial do Brasil, instalados no serviço social e no serviço de saúde do nosso país. E para quem não sabe, os manicômios do Brasil foram a última herança física do sistema estrutural da eugenia que foi implementado nos anos 30 no Brasil pelo Dr. Renato Kelly, do movimento eugênico brasileiro, que colocava pessoas brancas, pobres, pardas e sua maioria negras em manicômios onde ficariam trancadas basicamente pelo resto da sua vida. São coisas que a gente precisa entender. A dona Ivone Lara foi ótima para a música popular brasileira e também para que o samba fosse divulgado de uma forma muito mais abrangente no nosso país. Mas ela também foi uma grande guerreira que lutou contra o sistema da eugenia, e você não sabia disso. Assim, eu não sabia disso. A eugenia é um perigo que ronda as nossas vidas na atualidade. O desmanche da política pública está acontecendo de forma assustadora. O nosso futuro em termos de saúde é muito preocupante. Além de ser um militante da radiodifusão comunitária, sou um militante da saúde pública
no Brasil, desde que me conheço por gente. Sempre pesquisei sobre isso, leio muito sobre isso, participo do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Estadual, tenho participações no Conselho Nacional de Saúde. Então, a atual conjuntura a gente está acompanhando muito. Me socorri na internet, como todo mundo se socorre, para trazer opiniões além da minha particular, que vivencio isto e que a gente enfrenta diretamente aqui na cidade de Viamão, no estado do Rio Grande do Sul, onde o governo Sartori não aplica o constitucional exigido para a saúde pública, que aqui no município de Viamão, mesmo aplicando o mínimo constitucional, que é de 15% para a saúde pública, na cidade de Viamão, não satisfaz essas necessidades que o povo necessita. Nos últimos 10 anos, a rede física e a rede técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Viamão não teve um acréscimo. Nesse mesmo período, a tendência e a vida real nos comprova de que 90% dos gastos em saúde pública na cidade de Viamão são privados, são direcionados à iniciativa privada, através de fundações, através de OSs. Então, o quadro público concursado de servidores públicos de Viamão inexiste, porque, como eu disse, necessita a gente fazer mesmo esse cálculo, mas a princípio, em média, 90% dos gastos com pessoal se dá de forma indireta, né? E isso também, do total investido em saúde pública aqui na cidade de Viamão, podemos dizer que são 90% privados, né? São direcionados do público para o privado. A mão de obra, só para a gente ter uma ideia de mão de obra na saúde pública. Lagos Rios é uma OS do Rio de Janeiro que está há mais de 10 anos contratando os médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde passa pela Lagos Rios, né, que são empregados terceirizados. A Fundação Getúlio Vargas é responsável pela UPA, né? A CANV, que é uma associação comunitária de usuários da saúde mental, é responsável pela saúde mental, pelo CAPS, pela contratação de mão de obra do CAPS. Eu dei três empresas, todas elas com finalidades diversas, então, portanto, sem a gerência direta do gestor municipal. O gestor repassa a verba, né, e às vezes tem dificuldade de repassar a política, porque só na contratação não ser pública não tem continuidade, né? E além de não ter continuidade, tem muito mais pressão política da gestão em cima, né, dos servidores. Então, se um gerente, né, ou algum diretor da saúde de Viamão não gosta de um servidor X ou Y, ele manda a empresa demitir. E também manda a empresa admitir aquele funcionário que mais lhe interesse. Então, temos vários problemas, né? Nós vamos ainda fazer um programa a respeito só de saúde pública, para a gente poder ter essa noção do que está acontecendo. Então, como eu estava dizendo, busquei lá no site
do Sul 21, né, uma opinião da Preta Mulazani, né, que foi secretária de saúde, é também uma ideóloga, né, estudiosa, é fisioterapeuta com especialização em saúde mental e coletiva, foi vereadora e ex-vice-prefeita da cidade de Alegrete. Então, a Preta Mulazani, né, escreveu o seguinte: é bem possível que alguém possa imaginar que o neoliberalismo carregue por pura crueldade, como intrínseca deformação genética, uma carga de vírus letais de destruição, senão como explicar a obsessiva tentativa de estraçalhar o sistema público de saúde do Brasil, que pode atender de forma gratuita 200 milhões de pessoas. De que modo definir o atentado devastador a um programa de saúde que nenhum país do mundo de dimensões continentais jamais ousou oferecer? Como justificar o ataque brutal a uma estrutura que, no entender do conhecido médico Drauzio Varela, fixado em artigo recente na Folha de São Paulo, foi, abre aspas, a maior revolução da história da medicina brasileira? Sabe-se que antes de 1988, o doente com carteira assinada tinha direito ao atendimento pelo antigo Instituto Nacional de Previdência Social, INAMPS. Mas, do contrário, era considerado indigente e passava a depender só da caridade pública. A caminhada de apenas 30 anos de idade do SUS foi transcorrida em passos enormes. Nesta jornada registrou-se o desenvolvimento dos maiores e mais abrangentes programas gratuitos de vacinações e de transplante de órgãos do mundo. O Programa Nacional da AIDS revolucionou o tratamento e reduziu a velocidade da disseminação da epidemia mundial. E as equipes de saúde da família passaram a ser citadas pela própria Organização Mundial de Saúde, a conhecida OMS, como exemplo a ser seguido. Legitimado pela Constituição Cidadã de 1988, o SUS foi projetado para prestar atendimento acessível de saúde aos brasileiros, com igualdade e inclusão social de forma ampla e universal, corretamente popularizadas nas redes sociais, há situações corriqueiras que mostram tudo ao alcance do sistema. Hoje você, melhor dizendo, já foi no posto de saúde receber a vacina e não pagou no ato? Logicamente usou o SUS. Você, como come em restaurantes, sabia que a vigilância sanitária e a qualidade dos alimentos são de responsabilidade do SUS. Já levou alguém na UPA? É SUS. Já reportou um acidente e recebeu a ambulância? Pois era SUS. Hemodiálise é procedimento exclusivo do SUS. Transplante de órgãos, idem, exclusivo do SUS. Já teve visita de um funcionário da saúde da família em sua casa? SUS, com certeza. Já pegou remédio sem pagar na hora no posto de saúde? Porque era SUS, evidentemente. Propaganda de uso da camisinha? SUS. Distribuição de camisinha e anticoncepcional? Sem dúvida é SUS. Testagem rápida do HIV?
quase sempre é SUS. Deu positivo para HIV e precisa de tratamento? Só tem no SUS. Antídoto para peçonha? Exclusividade do SUS. No cenário atual de ataque aos direitos e conquistas da população promovidos pela gestão do usurpador de plantão, que chegou ao poder atraiçoando a decisão popular das urnas, cresce ainda mais o temor com os riscos declarados à continuidade do SUS, como estrutura pública e gratuita para todos. Um duro golpe foi contingenciado do orçamento de saúde, bem como da educação e de todos os investimentos sociais. Desfechado através de uma portaria ou de uma proposta de emenda constitucional que se transformou na EC 95 de 2016, logo após o golpe do impeachment contra a presidenta eleita Dilma Rousseff. As despesas serão atualizadas somente pela variação anual da inflação, mesmo que a receita cresça nesse período. Isso reduzirá as despesas por habitante com o Sistema Único de Saúde, o SUS, e com educação, de forma acumulada até 2036. Porque a população crescerá nesse período, além de outras necessidades específicas, como, por exemplo, os custos crescentes para o atendimento da população idosa, cuja participação tem aumentado nos últimos anos. Mas não só por causa dos idosos, porque o crescimento normal da população já vai diminuir o pagamento per capita, né, nos atendimentos. É evidente que este congelamento de verbas até 2036 concorre fortemente para diminuir os recursos e precarizar o atendimento, mascarando as reais causas de insuficiência ou insuficiente situação de saúde no país. Mas por que tanto empenho em acabar com o SUS? A resposta singela não tem nada a ver com eventual brutalidade biológica hereditária em sua premissa basilar. O neoliberalismo precisa privilegiar a iniciativa privada, sucatear o sistema público e consolidar o Estado mínimo. Nesse sentido, a desinformação geral sobre a abrangência do SUS soma-se à campanha midiática que manipula o imaginário popular, vinculando o atendimento ou a falta desse atendimento às cenas televisivas de martírio, de gente pobre, nas macas e corredores superlotados e nas filas à espera da consulta na porta dos hospitais, como se a privatização disto fosse acabar com esse sofrimento. Favorece assim a pregação recorrente de uma saúde de qualidade que só é possível através dos planos suplementares. Justamente por isso o SUS está sempre ameaçado pela cobiça privatista dos governos neoliberais e pela ganância insaciável dos planos privados capitalistas, não por acaso ligados a grandes banqueiros e às grandes conglomerações multinacionais. Diante dos desafios para a promoção de saúde pública e a redução das desigualdades sociais de uma sociedade capitalista e um Estado omisso, logicamente muito ainda precisa ser feito para que se atinja o patamar de uma política cada vez mais viável e efetiva. No entanto, retroceder ao ambiente
anterior à Constituição de 1988, é o que mais assusta a maior parte da população brasileira, especialmente os que não têm condições de acesso aos planos privados, caros e seletivos, e mesmo aos chamados populares particulares. A retirada de recursos para o financiamento do SUS está inserida no contexto da redução da capacidade de financiamento dos direitos sociais e, particularmente, da Seguridade Social, que se inclui saúde, assistência e previdência social, imposta pela EC 95 de 2016, adequadamente chamada na época de PEC da morte, com o objetivo de transferir recursos dessas áreas para o pagamento dos juros e da amortização da dívida pública. Despesas essas que, diferentemente das sociais, não tiveram uma imposição de limite máximo de realização. Tamanho retrocesso deveria, porém, preocupar toda a sociedade, gestores públicos, legisladores e até mesmo os prestadores de serviços na área de saúde. E, inclusive, as camadas minoritárias mais bem aquinhoadas, pois é ilusória a existência dos mais ricos em redoma ou incansável privilégios pela atenção de médicos e abençoados por hospitais particulares. Isto não os projeta ou os protegerá das sequelas perversas da nação, uma vez que nenhum país do mundo jamais se desenvolveu com um povo sem saúde. Se o SUS não for defendido e preservado como patrimônio integral do povo brasileiro, seu fim vai afetar a saúde e a vida de todos nós. E, obviamente, da própria nação. Então, esse texto é da fisioterapeuta com especialização em saúde mental e coletiva, vereadora, ex-vice-prefeita de Alegrete, Preta Mazunari. Né? Deixa eu ver se é esse o nome da Preta Malazani. 11h15, a gente vai para nossos apoiadores e já voltamos aqui com o nosso Debates e Opiniões no www.radiosantosabel.com.br.